Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, More Malachi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o primeiro dia da semana para trazermos a leitura e também comentários da primeira aliá da Parashá. Estaremos estudando esta semana Parashá Vayera, que é a quarta porção de nossa bendita Torá. Hoje, primeiro dia, primeira aliá, e a primeira aliá da Parashá Vayera está no capítulo 18, do verso 1 até o passuque 14. Hoje, pelo calendário gregoriano, dia 10 do mês de novembro, do ano de 2024, e dia 9 do mês de Resvan, do ano de 5.785 do calendário judaico. Nós estamos na leitura da Torá do terceiro ciclo, terceiro ano da leitura de nossa bendita Torá. E eu quero aqui também dar as boas-vindas a todos quanto têm estado conosco, a você que tem nos acompanhado através do nosso canal, Sim Brasil, que tem participado em nossas transmissões e também nas leituras diárias de nossa bendita Torá. Nós agradecemos a todos e rogamos a Hashem pela sua vida, pela sua família. Também queremos deixar aqui nossos votos, de parabéns e muitas felicidades a você que hoje, dia 10 do mês de novembro, dia 9 do mês de Resvan, está aí completando mais um ano de vida. Nossos votos de parabéns, de muitas felicidades, que Deus lhe abençoe grandemente. Mas ao todo, parabéns, parabéns. Vamos então à leitura da primeira aliá da Parashá desta semana, Parashá Vayera, cujo significado é Ele apareceu. E assim inicia a leitura, capítulo 18, do verso 1 ao 14. Vayera Elai Adonai, e apareceu-lhe o Eterno junto a Elonê, planícies de Mameré, e Abraão estava sentado à porta da tenda quando esquentava o dia, e alçou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam parados perto dele, e os viu e correu ao seu encontro desde a porta da tenda, e prostrou-se em terra e disse: Meu Senhor, se tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que seja trazido, por favor, um pouco de água, e lavai vossos pés, e reencostai-vos embaixo da árvore. E tomarei um pedaço de pão, e sustentai o vosso coração. Depois ireis adiante, já que passastes a vosso servo. E disseram: Assim farás conforme falaste. E apressou-se Abraão à tenda onde estava Sara, e disse: Apressa-te, toma 3 medidas da melhor farinha, amassa e faz torta. E as vacas, correu Abraão e tomou um bezerro, tenro e bom, e deu ao moço que se apressou em prepará-lo, e tomou manteiga, leite, e o bezerro que preparou, e pôs diante deles. E ele ficou de pé perto deles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram: Onde está Sara, tua mulher? E disse: Ela está na tenda. E disse: Voltarei a ti como esta hora que viveis, e eis que terá um filho, Sara, tua mulher. E Sara escutava a porta da tenda, que estava atrás dele. E Abraão e Sara eram velhos e avançados em anos, e havia cessado a Sara o costume das mulheres. E riu-se Sara entre si, dizendo:
Depois do meu envelhecer haverá para mim rejuvenescimento, e meu Senhor e velho? E disse o Eterno a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Como é verdade que darei à luz, se eu envelheci? Existe oculto de Deus alguma coisa no prazo fixado a ti como esta hora que viveis, e Sara terá um filho. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet vehayolam atah betoreinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Conforme nós vimos o significado do nome desta paraxá é "E ele apareceu". Deus, ele tem se manifestado, e de acordo com a Torá, Deus se manifestou, se apresentou a vários homens sobre a face dessa terra. Partindo do princípio da criação, antes do pecado, como conhecemos pela Torá, Deus falava com Adão e, por causa do pecado, houve então uma separação. E depois de Adão, dado a condição que a humanidade se encontrava voltada totalmente para o pecado, a ponto de Deus realmente ter se arrependido de ter feito o homem, a Torá vem nos falar com respeito a Noa, que Deus falou com Noa, e Noa seguiu as ordens e as determinações do Eterno, foi obediente e construiu toda aquela arca de maneira que a sua redenção e de sua família ocorreu devido à obediência dele para com Deus. Então, mediante a nossa obediência a Deus, no que diz respeito aos seus mandamentos, como foi com Noa, um homem temente e obediente a Deus, ainda que vivendo no meio de uma geração má, ele foi obediente, creu e obedeceu, e de maneira construiu aquela arca e por meio dela alcançou a sua redenção. Ou seja, ele sobreviveu no meio de toda aquela tragédia que ocorreu. Seguindo a Torá, nós passamos um período de praticamente 1000 anos de Noa até Abraão, e nós já estudamos e já comentamos a história de Abraão, que Abraão realmente vivia no meio de um povo idólatra, de uma família idólatra. E alguns dizem que até Abraão, conforme comentamos, Abraão também, ainda criança, estava envolvido no meio dessa idolatria, mas que a partir dos 3 anos de idade já começou a ter um pensamento diferente, né? Então, até que Deus realmente chama a Abraão do meio de um povo idólatra. Então, quando Deus chamou Abraão, tirando ele da terra de Ur e levando ele para a terra de Canaã, haviam se passado um período de 1000 anos em que Deus não há relatos na Torá, nem nossos sábios falam que Deus havia falado com o ser humano, com nenhum outro, após a morte e aquela geração de Noa. 1000 anos depois, Deus então vem a falar com Abraão.
E a primeira vez que Deus falou com Abraão foi quando tirou ele, falou para ele sair do meio da sua geração, do meio da sua parentela. E agora, já passado alguns anos, né, em que Abraão já vivia em uma outra terra, longe da idolatria, é um homem já com a sua idade avançada. Abraão seguia em obediência à Torá, aos mandamentos do Eterno, e sempre muito rápido, né, em obedecer às mitzvot, conforme nós já comentamos também. Então, logo que Deus falou para ele que ele fizesse a Brit Milá, que ele realizasse esse pacto, ele não tardou, ele logo foi e cumpriu essa mitzvah, né? Então, quando ele cumpre esta mitzvah da Brit Milá, e a gente não tem muitos detalhes, né, comparado aos dias de hoje, como se procedeu, como foi, né? Mas o fato é que Abraão cumpriu a mitzvah retirando o prepúcio, né, que encobre a glândula do órgão masculino. Então, a glândula. Então, Abraão cumpre esta mitzvah e é um processo realmente cirúrgico, como acontece nos dias de hoje. Abraão estava ali no terceiro dia, né, passando ali por todo o processo de sua recuperação, mas sem deixar, de acordo com a leitura, sem deixar de praticar a justiça e a bondade, mesmo numa condição, de, digamos assim, fisicamente, né, ele não estava 100%, mas ele continuou praticando seus atos de bondade e de justiça, pois era uma prática de Abraão ao passar um peregrino, um visitante, em frente à sua tenda, ele convidava para entrar. Então, foi passado algum tempo, quando Abraão estava se recuperando da sua Brit Milá, no terceiro dia, aparecem homens, como a Torá fala, né? E chegaram à tenda e Abraão então agiu com toda a hospitalidade, mandando preparar o alimento, e foi então revelado, né, que estaria acontecendo. Então Abraão realmente a princípio não compreendeu, não teve discernimento de saber que aqueles homens eram os mensageiros de Deus, e que nossos sábios vão falar que um era o próprio Deus que veio visitar Abraão. Então, como Deus visitou Abraão, Deus também pode nos visitar, né? Mas é importante que sejamos sempre prontos a cumprir as mitzvot, os mandamentos. Então Deus começa a falar com Abraão, e vimos que ele foi o primeiro homem a cumprir a mitzvah, né, da Brit Milá, e até hoje essa mitzvah segue-se com todo o menino ao 8º dia de seu nascimento. Abraão se encontrava, né, numa condição de um homem enfermo, e Deus então o visitou. Então, nossos sábios também nos ensinam que cabe a nós também visitarmos as pessoas quando elas estão enfermas. E também praticar a hospitalidade, né? Embora que hoje os tempos passaram, são outros tempos, né? O mundo, de certa forma, avançou dentro da sua tecnologia, mas no que diz respeito à hospitalidade, né?
como Abraão fazia, hoje cabe a nós, claro, termos um pouco mais de cuidado, porque não podemos abrir as portas da nossa casa para qualquer pessoa que está passando ali na rua, né? E convidarmos a entrar. Então, hoje, embora seguimos cumprindo a mitzvah da bondade, da justiça, da caridade, mas em algumas coisas nós temos os nossos cuidados e é claro que sempre devemos ter, tá bom? Então é isso, nós ficamos por aqui no comentário, na leitura da primeira aliada para Vayera. Amanhã seguimos com a segunda leitura, segundo dia, segunda leitura e assim sucessivamente. Eu quero aqui deixar o nosso Shalom, o nosso Boker Tov, muito bom dia a todos os nossos amigos, nossos internautas. Desejamos a todos um ótimo dia, uma ótima semana, um Shavuot Tov, né? Que o Eterno nosso Deus lhe abençoe grandemente. E você que ainda não está inscrito em nosso canal, possa também se inscrever, deixar o seu like e se você desejar nos ajudar a contribuir com o nosso trabalho, nós também queremos desde já agradecer e você poderá então enviar a sua Sedaká, o seu Macer, por meio do Pix, que é a chave anusimbrasilcristiuma@gmail.com. Um grande abraço, Shalom Lekulam, Boker Tov, muito bom dia, Shalom, Shalom.